Olá, muito bom dia para você e muito bom dia para todo mundo. Tá começando a semana, tá chegando o seu AB1 nessa segunda-feira, dia 3 de agosto. Então, vamos às informações. Nessa edição, pessoal, a gente vai falar sobre um tiroteio que aconteceu em uma quadra de futebol de salão na zona da Mata Sul. Isso foi no último sábado à noite, hein? Um homem morreu e 5 pessoas ficaram feridas. Olha o corre-corre. As vítimas estavam na quadra de esportes quando homens armados chegaram atirando. A partida estava sendo transmitida numa live pela internet e a gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho para você. Para o time do Vitória. Vitória em quadra. Lá vai Guga. Meu irmão, tô encerrando a live, certo? Bastante tiro aqui na quadra. E logo mais aí solta a nota. Caramba, velho. Do meu lado, meu Deus do céu. Tá doido, Jesus. Foi do meu lado, velho. Impressionante, né? Fábio Gomes e Aline Melo estão com a gente ao vivo, com muita notícia e muita prestação de serviço também. Fábio vai falar sobre um acidente com morte que foi registrado na BR-232. Mais um acidente envolvendo motocicleta aqui no estado, infelizmente. Fábio, bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ligado com a gente aqui nesse AB1 de segunda-feira, começo de semana e infelizmente mais um acidente é registrado aqui na nossa cidade. Dessa vez, esse acidente aconteceu na BR-232, no bairro Indianópolis, aqui em Caruaru, e deixou uma mulher de 49 anos morta. Essa mulher, ela conduzia uma motocicleta e, de acordo com o relato de testemunhas para a polícia, essa mulher realizava uma manobra quando acabou se envolvendo em um acidente com uma picape. Devido à gravidade dos ferimentos, essa vítima morreu no local e a Polícia Civil está investigando as causas desse acidente. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes e também com outros assuntos que são destaque aqui no G1, Almir. Ok, Fábio. A Aline vai trazer informações sobre o programa Desenrola Brasil, para quem pretende organizar as finanças por meio da renegociação de dívidas. Inclusive, esse programa foi prorrogado. Não é isso, Aline? Bom dia para você. É isso mesmo, Almir. Muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Foi prorrogado até o dia 31 de agosto. As pessoas interessadas têm até o fim do mês para aderir ao programa. Daqui a pouco a gente volta conversando com um especialista para entender quem pode aderir e como. Almir. É isso, Aline e Fábio, estamos juntos nesse AB1. E nesse clima de volta às aulas dos pequenos, a gente vai ver uma reportagem também sobre como preparar o lanche dessa turminha de forma saudável. São dicas que vão ajudar e muito na alimentação das crianças ali na hora do recreio. É daqui a pouquinho aqui no seu AB1. Joel Almeida, Leonardo Costa e Franklin Portugal também estão com a gente, hein? Pois é, segunda-feira é dia do AB Emprego, é dia de saber quais são as oportunidades do mercado de trabalho de toda a região. Não é isso, Joel? Muito bom dia para você. Isso mesmo, Almir, bom dia, um ótimo dia também para você. Nesta segunda-feira a gente vai falar sobre as vagas disponíveis em todo o estado. São mais de 800 oportunidades de emprego, inclusive vagas aqui para a região do Agreste, Sertão do Estado, Zona da Mata. A gente vai detalhar um bocado dessas vagas e vamos também falar, além dessas oportunidades, sobre o direito do trabalhador. Daqui a pouco eu volto com outras informações aqui no AB1. Almir. Perfeitamente, Joel. Leonardo também vai trazer boas notícias aqui no AB1 para quem está em busca de emprego lá no Agreste Meridional. Hein, Léo? Bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Semana começando, mês começando, a Casa do Trabalhador aqui de Garanhuns teve bastante movimentação, deu uma aliviada agora e tem bastante oportunidade. Daqui a pouco eu volto para detalhar todas as vagas, viu? Tá certo, Leonardo. E Franklin vai falar sobre o que diz a lei em relação a empresas e colaboradores. São regras básicas do dia a dia. Não é isso, Franklin? Bom dia para você. Muito bom dia para você, Almir. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no AB1. É um assunto, por exemplo, que talvez poucas pessoas parem para pensar que faz parte essencial do dia a dia do trabalhador e também da empresa, que é a limitação ou não para as idas e vindas, aí, o uso do banheiro. E aí, o que diz a lei a respeito do uso do banheiro? De uma forma que a empresa não possa limitar esse uso e também o trabalhador não pode abusar desse direito. Enfim, daqui a pouco a gente vai estar aqui com um especialista
em legislação do trabalho, para falar sobre esse assunto também aqui dentro do AB1. Daqui a pouco eu volto, Almir. Tá certo, Franklin, Léo, Joel, estamos juntos nesse AB1 com essas e outras informações. A partir de agora, o seu AB1 tá no ar. Então, são 11 horas mais 53 minutos e nós vamos juntos aqui na telinha da TV Asa Branca ao vivo, desejando uma ótima semana para você, juntos também pelo nosso portal, o G1 Caruaru e região e pelo Globoplay. Ali do lado, o QR Code que leva você para o nosso app para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Vamos ver como é que está o clima aqui na Princesa do Agreste nessa segunda-feira. Imagens ao vivo, a previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol com nuvens, muitas nuvens nesse momento, nesse ângulo da cidade, e podem ocorrer chuvas rápidas e isoladas, à tarde e à noite. Agora a temperatura está marcando 25 graus e a mínima deve ficar na casa dos 18. E vamos para a redação, porque Fábio Gomes está chegando com os destaques do nosso portal e teve registro de acidente com morte aqui em Caruaru. A vítima foi uma mulher, infelizmente. Não é isso, Fábio? Almir, mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui nesse AB1. Esse acidente aconteceu ontem por volta das 10 horas da manhã, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 122 da BR-232. Esse trecho da rodovia fica localizado no bairro Indianópolis. Essa mulher, ela foi identificada como Sônia Maria da Silva, de 49 anos, e ela acabou se envolvendo em um acidente, né? Ela estava conduzindo essa motocicleta, que a gente acompanha nas imagens, e ela acabou se envolvendo em um acidente, onde foi uma colisão com uma picape. De acordo com o relato de algumas testemunhas para a Polícia Civil, esse acidente aconteceu no momento em que a mulher realizava uma manobra em um trecho da rodovia. Devido à gravidade dos ferimentos, a mulher morreu no local, equipes do SAMU foram acionadas, mas infelizmente foi constatado o óbito. A Polícia Civil emitiu um comunicado informando que um inquérito policial foi instaurado, a 14ª Delegacia de Caruaru está investigando esse caso e a gente segue acompanhando aqui os rumos dessa investigação. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor dessa picape ele permaneceu no local até a chegada dos agentes, Almir. E a gente vai seguir acompanhando, sim, as investigações, todos esses casos de acidentes registrados aqui na região. Infelizmente, muitos deles têm levado à morte de tantas pessoas, gente jovem, gente de todas as idades. E a gente segue com esse compromisso de acompanhar essas informações e trazer o resultado das investigações também. Mudando de assunto, Fábio, tem informações no G1 a respeito do calendário de pagamento do Bolsa Família, né? Exatamente, Almir. A gente muda agora de assunto, para falar sobre prestação de serviço. O calendário do Bolsa Família para o mês de agosto foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. A gente sempre relembra, que esse é um dos assuntos que é muito buscado aqui no nosso portal. E segundo a Caixa, esse pagamento ele é sempre disponibilizado nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Então a gente já adiantou aqui esse calendário de pagamentos, Os primeiros a receber são aqueles beneficiários com o final do NIS 1 a partir do dia 18 desse mês. Logo em seguida, o final NIS 2 recebe o pagamento no dia 19, o pessoal com o final do NIS 3 recebe o pagamento a partir do dia 20, o final NIS 4 a partir do dia 21 e o final NIS 5 a partir do dia 24. Na nossa reportagem do G1 a gente tem esse calendário completo e outras informações sobre como os beneficiários podem consultar o número do NIS, outras informações a respeito desse benefício do Bolsa Família e também a previsão de pagamento para os próximos meses do ano. Como eu já adiantei, a Caixa informou que esses pagamentos serão disponibilizados sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada, com exceção para o mês de dezembro, que é quando esses pagamentos serão antecipados. Então, sendo assim, em setembro, a previsão é que esses pagamentos aconteçam entre os dias 17 ao dia 30 e em outubro, a partir do dia 19 ao dia 30. Mais detalhes sobre esse assunto e também outras informações sobre a Caixa Econômica Federal podem ser conferidas acessando aqui o nosso portal, Almir. É isso, é só acessar o G1 Caruaru e região. Semana está começando. Fábio, muito obrigado pelas informações de hoje. Bom batente para você e até amanhã. Valeu, amigo. Bom trabalho para você também, meu amigo. Uma excelente tarde aí de segunda-feira e boa semana para todo mundo que acompanha a gente, meu amigo. Até amanhã. Valeu, Fábio. Muito obrigado. 11 horas e 57 minutos agora. Olha só, pessoal. Um homem morreu e 5 ficaram feridos em um tiroteio. Isso aconteceu durante uma partida de futebol de salão em Ribeirão, na zona da Mata Sul, no sábado à noite. De acordo com a polícia, as vítimas estavam na quadra de esportes quando homens armados chegaram atirando. A partida estava sendo transmitida numa live pela internet que acabou registrando esse momento. Olha só. Para o time do Vitória. Vitória de quadra. Lá vai Guga.
encerrando a live, certo? Bastante tiro aqui na quadra. E logo mais aí solta a nota. Caramba, velho. Do meu lado, meu Deus do céu. Tá doido, Jesus. Foi do meu lado, velho. Já pensou nisso? O homem que morreu foi identificado como Valdeberg Pérez da Silva. Ele tinha 35 anos. As demais vítimas foram levadas para o Hospital de Ribeirão e, em seguida, para o Hospital Regional de Palmares. A Polícia Civil está investigando esse crime. Faltam 2 minutos para o meio-dia. A gente muda novamente de assunto, a gente vai seguindo porque o Desenrola Brasil foi prorrogado até o dia 31 de agosto, pessoal. Esse programa do governo federal ajuda na renegociação de dívidas com descontos, prazos estendidos e o uso opcional do FGTS para quitar débitos. Então, a Aline Mello está com a gente e vai explicar melhor esse assunto agora. Aline, uma boa tarde para você. Almir, mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu estou aqui com o Jefferson França, que é contador, justamente para entender mais sobre esse assunto. Jefferson, muito boa tarde para você. Para a gente começar, quem são as pessoas que podem aderir ao Desenrola Brasil? Boa tarde a todos que estão assistindo. As pessoas que podem aderir é as pessoas físicas que contêm dívidas que estão vinculadas ao seu CPF. Tem idade mínima? Não possui idade mínima desde que o débito ele tenha ali pelo menos 2 anos de vencimento, que já tenha passado do prazo. E são várias possibilidades, né, Jefferson? Quais são algumas delas, por exemplo? As possibilidades são de parcelamento, ele pode ser parcelado em até 48 vezes, tecnicamente, com uma taxa de até 1,99% ao mês. E também uma novidade para essa adesão do programa, ele fica justamente na questão de que pode utilizar-se do saldo do FGTS. Quais é que são as regras para a utilização desse saldo? Pode-se utilizar até 20% do saldo do FGTS ou um saldo de R$1.000, dos dois, aquele que for mais vantajoso. Para dar entrada nesse requerimento, como é que a população pode fazer? Através dos canais oficiais, né, de onde se encontra a dívida, seja ali o canal do banco ou da instituição ao qual aquela dívida ou aquele débito já está pertinente, ou até mesmo através dos canais oficiais. Então é sempre bom ter muito cuidado e muita cautela referente a essa adesão, porque existem aí muitos sites que são alertas de golpe, alertas de fake, e você acaba perdendo ali aquele benefício ao qual está sendo contratado. Quando a gente fala de parcelamento, por exemplo, qual é a quantidade máxima ou até mínima de parcelas que essa pessoa pode ter? A quantidade máxima ela vai depender também do valor da dívida, tecnicamente, mas o prazo máximo ele pode ser aderido em até 48 vezes, dependendo ali do valor e da condição ao qual esse parcelamento será mensurado. Qual a principal orientação para a população que vai dar entrada nesse programa? A principal orientação é fazer uma análise de fato precisa, né, para ver se de fato aquele valor que estará sendo liquidado, ele supre ali a necessidade daquela situação financeira da família ou da pessoa que estará fazendo a liquidação, para que não acarrete em dívidas futuras. Jefferson, muito obrigada por suas informações. Almir, daqui a pouco a gente volta ainda falando sobre dívidas, porque a gente sabe que é uma situação muito complicada, mas além do Desenrola Brasil, tem outras possibilidades que ainda com a ajuda do Jefferson a gente vai entender. Daqui a pouco a gente volta. Almir. É sempre importante falar sobre organização das finanças, né, Aline? Então tá combinado. Até daqui a pouquinho. E amanhã, pessoal, tem o Minha Comunidade para a gente fazer mais uma cobrança. Por isso, vamos voltar a falar sobre aquela área onde funcionou o Comércio Futebol Clube aqui em Caruaru. Veja. 3 anos de cobranças, um patrimônio que fez parte da história de Caruaru, totalmente abandonado e destruído. Reclamação dos moradores com a segurança no local e o anúncio da construção de um departamento público. Esse é o cenário do local onde funcionou o Comércio Futebol Clube em Caruaru. E agora, quais são os próximos passos? Será que já temos uma solução definitiva? É nesta terça-feira, no Minha Comunidade, no AB1. Agora, meio-dia, 2 minutos. O Instituto Datafolha divulgou na sexta-feira pesquisa de intenção de voto para o governo do estado de Pernambuco. A pesquisa foi encomendada pela TV Tribuna. O nível de confiança é de 95%. Isso significa que, se a pesquisa for repetida 100 vezes, em 95 delas, o resultado fica dentro da margem de erro. Essa margem é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos ver os números da pesquisa estimulada, quando é apresentado para o entrevistado o nome de todos os candidatos. Raquel Lira, do PSD, tem 48% das intenções de voto. Com a margem de erro,
pode ter entre 45% e 51%. João Campos, do PSB, aparece com 42% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter entre 39% e 45%. Raquel e João estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. Ivan Moraes, do PSOL, tem 1% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter até 4%. Camila Falcão, da UP, também aparece com 1%. Com a margem de erro, pode ter até 4%. Brancos, nulos ou nenhum, 5%. E 2% não sabem ou não responderam. O candidato Renan Alais, do Missão, não pontuou. O Datafolha também fez uma simulação de segundo turno entre os candidatos melhor posicionados na intenção de voto do primeiro turno. João Campos tinha 52% das intenções de voto na pesquisa de 16 de abril. Em maio estava com 44%. Agora tem 45%. Com a margem de erro, pode ter entre 42% e 48%. Raquel Lira, do PSD, aparecia com 42% das intenções de voto. Foi para 51%. E agora está com 49%. Com a margem de erro, pode ter entre 46% e 52%. Brancos, nulos ou nenhum eram 5%. Foi para 4% e mantém 4%. Não sabe, 1% em abril e maio. E agora são 2%. O Datafolha também pesquisou a opinião dos eleitores sobre a gestão da governadora Raquel Lira. Em maio, 45% consideravam o governo ótimo ou bom. Agora, 49%. 37% consideravam o governo regular. Agora são 29%. 16% consideravam o governo péssimo em maio. Agora, 20%. Não sabem, 2% nas duas pesquisas. O Datafolha ouviu 1.022 eleitores de Pernambuco entre os dias 28 e 30 de julho. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral. O PSD lançou oficialmente a candidatura de Raquel Lira à reeleição para o governo de Pernambuco. A convenção do partido foi ontem no bairro do Recife. Raquel Lira chegou no início da tarde ao Parador, no bairro do Recife. O local estava lotado de apoiadores políticos. Raquel subiu ao palco acompanhada de familiares, da candidata a vice-governadora Priscila Krause e dos candidatos ao Senado, Eduardo da Fonte, do PP, e Túlio Gadelha, do PSD. Além do ministro da Agricultura, André de Paula. Mas eu quero destacar uma coisa que para mim é muito importante particularmente. A capacidade que ela tem como líder de unir Pernambuco da esquerda à direita. Aqui nós montamos o palanque mais plural dessas eleições. A governadora de Pernambuco, Raquel Lira, disputa a reeleição pelo PSD, partido que integra desde março de 2025. Aos 47 anos, ela é a primeira mulher a governar o estado. Formada em Direito, ingressou na carreira pública como delegada da Polícia Federal. Raquel é filha do ex-governador João Lira Neto. Sua trajetória política começou em 2010, quando foi eleita deputada estadual. Em 2016, foi a primeira mulher eleita prefeita de Caruaru e conquistou a reeleição em 2020. 2 anos depois, venceu a disputa pelo governo com mais de 3.100.000 votos no segundo turno. Em 2022, Raquel Lira ficou viúva. Fernando Lucena, seu então marido, morreu no dia do primeiro turno daquela eleição. Para tentar a reeleição, Raquel Lira conta com o apoio dos partidos Podemos, Novo, Avante e das federações União Progressista e PSDB Cidadania. No discurso, a candidata defendeu a continuidade do governo e a boa relação entre Estado e municípios. Assim como o rio se junta com o mar, Pernambuco inteiro se encontra aqui. Não há uma cidade que se resolva sozinha. A compreensão de que somos fortes quando a agreste se junta com a mata, quando o sertão se junta ao cais, é a compreensão de quem somos como Estado e como país de Pernambuco que nós amamos. Não é pregando separação.
A Federação PSOL Rede lançou a candidatura de Ivan Moraes ao governo de Pernambuco. A convenção foi realizada ontem à tarde. As candidaturas foram confirmadas na Casa Marielle Franco, sede do PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, no bairro do Derby, no Recife. Jerônimo Galvão, presidente da Federação PSOL Rede em Pernambuco, chegou acompanhado dos candidatos. Para senador, a chapa tem apenas um nome, Paulo Rubens Santiago, da Rede Sustentabilidade. A candidata a vice-governadora é Alice Gabino, também da Rede. Ela é advogada e ativista ambiental. Ivan Moraes, do PSOL, é o candidato a governador do estado. É jornalista e escritor. Ivan Moraes foi o primeiro vereador eleito pelo PSOL no Recife. Foram 2 mandatos consecutivos. Agora é a primeira vez que disputa um cargo no Poder Executivo. Ivan Moraes tem 50 anos. Começou a trajetória política em 2016 como vereador no Recife. Foi reeleito em 2020. Nos 8 anos como vereador, ele foi vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Revisão do Plano Diretor da cidade. Os candidatos se encontraram com militantes e apoiadores ao som de frevo. No palco, Ivan Moraes disse que quer transformar a política no estado. É uma candidatura realmente popular. A única candidatura que será posta para fazer um governo que não estará aliado com as velhas oligarquias. Isso não acontece há décadas. Mas eu estou muito animado para dizer poesia para o Pernambuco. Eu estou muito animado para, com todo amor no coração, meter o pé na porta da política e mostrar para as pessoas que no ano que vem o carnaval vai durar o ano inteiro. Alice Gabino defendeu a candidatura como alternativa aos nomes tradicionais do estado. Porque tem gente que usa a bandeira e diz, Pernambuco, meu país. Eu não. A saia está dizendo o seguinte, com essa estampa, Pernambuco é do povo, Pernambuco é delas, Pernambuco é de todos nós. E a nossa luta se encontra nos jovens de periferia. A Federação PSOL Rede em Pernambuco tem ainda 25 candidatos a deputados federais e 31 a deputados estaduais. No sábado, o PSB lançou a candidatura de João Campos ao governo de Pernambuco. A recepção foi ao som de uma orquestra de frevo. Caravanas de militantes chegavam de todas as regiões do estado e lotaram o Clube Internacional do Recife. O ex-prefeito do Recife, João Campos, do PSB, chegou no meio dos militantes. Estava acompanhado do candidato a vice-governador Carlos Costa, do Partido Republicanos, e da ex-deputada Marília Reis, do PDT, candidata ao Senado. No palco, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o senador pelo PT, Humberto Costa, candidato à reeleição, dirigentes e políticos da Frente Popular. O candidato do PSB ao governo de Pernambuco, João Campos, fez coreografia com os militantes e exibiu um vídeo onde mostrou realizações na prefeitura e apareceu ao lado do presidente Lula. No discurso, o vice-presidente Alckmin declarou apoio à candidatura de João Campos e falou de futuras parcerias. Governo participativo, governo descentralizado, gerador de emprego, promotor do desenvolvimento. E a segunda parceria com o presidente Lula, trabalhando juntos em benefício da nossa população. João Campos tem 32 anos, é engenheiro civil, casado com a deputada federal Tabata Amaral, também do PSB. É filho do ex-governador Eduardo Campos e bisneto do ex-governador Miguel Arraes. No discurso, ele disse que está no time do presidente Lula e prometeu colocar Pernambuco num lugar de protagonismo. Nós não vamos assistir parado as oportunidades chegarem na Bahia, no Ceará, na Paraíba, em Alagoas, e não chegar no nosso estado. A gente não nasceu para ser segundo, terceiro ou quarto lugar. Pernambuco é um estado que declarou 3 vezes independência antes do nosso país fazer. É um estado das revoluções, é o estado do inconformismo,
É o Estado do impossível que, pela luta... A convenção serviu também para oficializar os candidatos do PSB a deputado federal e a deputado estadual. São 45 candidatos à Assembleia Legislativa de Pernambuco e 26 nomes que vão disputar uma vaga para a Câmara Federal em Brasília. A Federação Solidariedade PRD também realizou convenção no sábado. O evento foi em Boa Viagem, no Recife. A federação informou que não vai lançar candidaturas majoritárias e anunciou apoio à pré-candidatura de João Campos, do PSB, ao governo do estado. Também no sábado, o Partido Progressistas se reuniu no Recife. O partido lançou a candidatura do deputado federal Eduardo da Fonte ao Senado. Na convenção, o PP anunciou apoio à pré-candidatura à reeleição da governadora Raquel Lira, do PSD. A federação formada pelo PSDB e pelo Cidadania realizou a convenção na sexta-feira. O evento foi realizado na sede do PSDB no Recife. A federação informou que não vai lançar candidaturas majoritárias e anunciou apoio à pré-candidatura à reeleição da governadora Raquel Lira, do PSD. E a gente vai seguindo com o seu ABU. Agora a gente abre espaço para divulgar casos de pessoas desaparecidas, hein? O primeiro caso é da adolescente Andriele Beatriz da Silva, de 16 anos. Você está vendo aí a foto dela. Ela mora no Salgado, aqui em Caruaru, e foi vista pela última vez no dia 29 de julho. Se você tiver alguma informação sobre ela, o telefone é 819-9266-8946. Inclusive, Andriele é namorada do adolescente Saulo Vinícius, de 15 anos. Ele também está desaparecido. Saulo foi visto pela última vez em Tamandaré, no litoral do estado. A família dele está em busca do paradeiro. Se você tiver alguma informação, ligue para esse número 819-9266-8946. Agora a gente vai para o intervalo, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os cuidados para evitar complicações financeiras, hein? Ou seja, aquelas dívidas que comprometem o orçamento individual e muitas vezes da família inteira. Todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1, meio-dia, 15 minutos agora. Está de volta, meio-dia, 16 minutos dessa segunda-feira, e a gente vai dar uma olhadinha na movimentação do trânsito nesse comecinho de semana. Olha quanta gente circulando ali no centro da cidade, hein? A câmera fica na Avenida Rio Branco, olhando para quem está seguindo aí à direita, para a Avenida Manuel de Freitas. Ali na esquina tem o prédio da Fundação de Cultura, aqui de Caruaru. Do lado esquerdo, a movimentação parece ainda mais tranquila, né? O pessoal passando aí na faixa de pedestres também. É isso. Movimentação desse momento no centro de Caruaru, nessas imagens ao vivo. Bom, ainda há pouco a gente falou sobre renegociação de dívidas, lembra? Mas o que fazer para não se endividar e aí perder o controle das próprias finanças, hein? Vira uma bola de neve muitas vezes. Por isso a gente vai voltar a conversar com a Aline Mello, que vai trazer informações importantes sobre esse assunto agora também. Não é isso, Aline? É isso, Almir. E o primeiro passo é a gente entender geralmente quais são as causas que levam a essas consequências, né? Como é que as pessoas ficam endividadas e até enroladas? Estamos de volta aqui com o nosso contador Jefferson França. Nos explique isso, Jefferson. Quais são os principais erros, geralmente, né? Acho que o principal erro para você ter ali o nível de endividamento, ele se dá justamente no requisito básico, que a gente chama, que é ali a diminuição da renda, perca de emprego, aumento ali em uma demanda específica que exerceu ali o faturamento ao qual você já tinha. Então, esses são as principais causas, digamos assim, para o índice de endividamento. E aí, quando a pessoa percebe que está endividada, às vezes não tem nem como pagar aquela dívida, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você organizar e saber de fato quais é que são as dívidas. Listar ali quais é que são elas e colocar um grau de prioridade. Então, por exemplo, quais é que são as dívidas mais altas, quais é que são as dívidas que já estão há mais tempos vencidas, porque isso vai te ajudar a fazer um planejamento e entender a situação real de como é que pode ser uma possível regularização. E aí um problema muito comum que surge por conta dessas dívidas é o nome da pessoa ficar negativado, né? Diante disso, o que se faz?
Isso. Quando se tem ali o nome negativado, tecnicamente você já está perdendo ali o direito ao crédito, né? Mas não é algo que ele vai ser indefinitivo. Esse nome negativado, tecnicamente, quando você consegue regularizar aquelas dívidas, aquelas pendências, você consegue voltar a ter novamente o nome ali ativo, nome limpo, como a gente chama nos canais oficiais, né? Então, o primeiro passo é justamente você identificar quais é que são essas dívidas e quais é que são as origens dela. E aí, o que é mais essencial para não formar essas dívidas também? Como é que se faz um planejamento financeiro adequado? A principal regra que a gente chama na contabilidade, que é a regrinha até básica, é a regra de receitas e despesas. Então, entender quais é que são as receitas, que seria ali o que é que eu tenho de recurso financeiro disponível e quais é que são as minhas despesas. Tecnicamente, a gente estima que precisa ter uma regra ali de 80-20. O que é que seria essa regra de 80-20? Eu posso utilizar das minhas receitas 80% para ser as minhas despesas e 20% ali eu poupar para situações emergenciais, porque a gente sabe que sempre acontece. Então quem tem filho ali, quem tem família, às vezes a criança adoece, precisa comprar um novo medicamento, precisa fazer uma consulta, algum exame, algo do tipo que foge ali daquele orçamento que já está planejado. Então essa regra 80-20, ela vai fazer com que haja ali uma tranquilidade nas despesas como um todo e ainda assim sobre um valor para as despesas emergenciais. Algo que muitas pessoas acabam fazendo também, no momento que surge uma dívida, acaba fazendo um empréstimo para pagar essa dívida. Qual que é o problema que isso pode gerar? Pode aumentar ainda mais a dívida da pessoa? Pode, isso é um principal erro, tecnicamente, né, da questão de você fazer uma dívida em cima de outra dívida. Por quê? O empréstimo em si, ele vai te trazer um recurso financeiro imediato, disponível, mas em contrapartida, ele também terá o pagamento desse empréstimo. Então, se você já estava com um valor ali de débito, de dívidas, tecnicamente, e esse empréstimo ele não vai suprir todas aquelas dívidas, tecnicamente, então você vai pagar uma parte, mas vai surgir uma nova dívida, que é o que a gente chama de dívida em cima de dívida. E pode também ocasionar a questão de você estar pagando os juros ali a maior. Então, nem sempre ali vai ser a melhor solução, a melhor opção. O principal fator primordial é você identificar quais é que são os débitos, quais é que são as dívidas e saber diferenciar qual é que seria liquidada primeiro. Você citou sobre a questão dos juros, né? Isso, Jefferson. Qual que é o cuidado, o limite que a pessoa deve ficar atenta para saber até quando, de fato, esses juros vale a pena ou não? Você precisa entender qual é o valor de fato da dívida. Então, por exemplo, se você vê que aqueles juros ali, ele já supre muito mais do que 50% do valor que está sendo liquidado, tecnicamente você não vai ter, digamos que uma condição financeira naquele momento para ter aquela liquidação exata. Então, precisa se analisar ali as taxas e o período. Então, quanto maior o período que você vai liquidar aquela dívida, maior também vai ser a condição de taxa que você vai ter que desembolsar. Quais são as principais regras que você diria para a população ficar atenta e seguir corretamente para não se endividar? Para a gente finalizar nossa conversa hoje. A primeira dica, que é uma dica de ouro, uma dica primordial, é justamente o planejamento. Eu saber de fato quanto é que eu tenho disponível, qual é o salário que eu recebo, quais são os valores que eu posso ali utilizar e identificar também quais é que são as despesas. Então, o que é que eu vou ter ali? Pagamento de aluguel, compra de utensílios, mantimentos, escola, plano de saúde, enfim. Listar todas as dívidas, porque você identificando com o olho, tecnicamente, né, o que a gente chama da ponta do lápis, se torna mais fácil. Eu consigo identificar, principalmente agora na era do Pix, né? Então a gente recebe o Pix e logo ele já está ali com saldo zerado. Então, na era de uma moeda cada vez mais digital, a gente precisa ainda assim entender quais é que são os valores recebíveis e quais são também os valores que eu preciso arcar com as despesas para que não ocasione ali um endividamento. Perfeito. Muito obrigada, viu, por suas orientações. Almir, volto contigo. Aline, muito obrigado também. Orientações tão importantes para quem está em casa agora, acompanhando, né? Gente que está no trabalho também. Afinal de contas, o dinheirinho da gente é suado, né, Aline? A gente precisa organizar bem, né? Para evitar dor de cabeça. É isso. Valeu. Muito obrigado pelas informações. E vamos até o Agreste Meridional agora, vamos ver como é que está o tempo em Garanhuns, porque por lá o dia deve seguir assim também, com muitas nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva. Agora à tarde e logo mais à noite. A temperatura está marcando 24 graus nesse instante. A mínima deve ficar em torno ali, ó, dos 16. E a gente vai seguindo com o seu AB1. Então, para começar bem essa semana, vamos falar sobre as oportunidades de trabalho dessa segunda-feira. Está chegando o AB Emprego e a gente começa justamente pelo Agreste Meridional, com Leonardo Costa. Léo, uma boa tarde para você. Muitas vagas hoje também?
Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 desta segunda-feira. Semana começando, o mês também, tem bastante oportunidade aqui na Casa do Trabalhador de Garanhuns. Antes era a Agência do Trabalho, agora passou por uma reforma e voltou para esse espaço, né? São muitas oportunidades, como eu falei, para diversas áreas e vamos acompanhar, viu? Tem aí auxiliar de escritório, uma vaga, consultor de vendas, uma vaga, instalador de sistemas fotovoltaicos, uma vaga, pasteleiro, uma vaga, técnico em segurança do trabalho, uma vaga, auxiliar de mecânico automotivo, uma vaga, entregador técnico de veículos, uma vaga, gerente comercial de veículos, uma vaga, estoquista de peças automotiva, uma vaga, mecânico automotivo, uma vaga, mecânico de automóveis, uma vaga, consultor de vendas, carros novos e seminovos, 4 vagas, vendedor interno, uma vaga, auxiliar administrativo, 3 vagas, motorista de caminhão, uma vaga, e eu acabei de ficar sabendo de mais 2 oportunidades, viu, Almir? É vendedor interno, uma vaga, e operador de caixa, uma vaga. Totalizando aí nesta segunda-feira, início de semana, 23 oportunidades. A Casa do Trabalhador funciona das 8 da manhã às 5 da tarde, estava funcionando temporariamente no Expresso Cidadão e agora voltou aqui para o bairro Heliópolis. Vamos ao endereço. Rua Amaury de Medeiros, número 389, no bairro Heliópolis, aqui em Garanhuns. Fica em frente à segunda delegacia aqui no bairro Heliópolis. São 23 oportunidades, mês começando, semana começando, a movimentação foi bastante intensa aqui pela manhã, a gente já viu gente neste horário de meio-dia e à tarde deve ser intensa também. Mas tem mais oportunidades aqui para a nossa região. Quem traz essas informações é Joel Almeida, aí em Caruaru. Joel. Oi, Léo. Olha, você sabe que a segunda-feira é um ótimo dia para recomeçar, para procurar emprego, buscar essas oportunidades. E claro que a gente continua aqui no batente mostrando essas oportunidades. Pernambuco tem ao todo mais de 800 vagas disponíveis nas diversas regiões do estado, de ponta a ponta, e a gente vai detalhar algumas delas. Vamos começar por Caruaru? A gente separou essas vagas e você vai ver agora. A Agência do Trabalho de Caruaru oferece 2 vagas para açougueiro, 10 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 1 vaga para alinhador veicular, 6 vagas para almoxarife, 6 vagas para assistente de logística de transporte, 1 vaga para assistente de vendas, 1 vaga para auxiliar administrativo, 1 vaga para auxiliar de estoque, 2 vagas para auxiliar de limpeza, 2 vagas para auxiliar de mecânico de automóveis, 1 vaga para camareira de hotel, 1 vaga para chefe de cozinha, 3 vagas para corretor de imóveis, 6 vagas para costureira de máquina reta, 3 vagas para eletricista de iluminação pública, 1 vaga para encanador, 1 para estoquista, 2 vagas para mecânico, 1 vaga para motofrentista, 7 vagas para operador de caixa, 1 vaga para pedreiro, 5 vagas para promotor de vendas, 10 vagas para repositor de mercadorias, 1 vaga para sinaleiro no campo nas operações de máquinas e equipamentos de elevações, 2 vagas para técnico analista de qualidade, 1 vaga para técnico de segurança do trabalho, 1 vaga para tecnólogo em gastronomia, 3 vagas para vendedor de comércio varejista, 5 vagas para vendedor pracista e 1 vaga para zelador. Essas foram algumas das vagas disponíveis aqui em Caruaru. Para acessar as vagas completas, você pode entrar no site cedep.pe.gov.br. Você pode também entrar em contato pelo telefone que eu vou falar agora, é o 3719-9480, que é o telefone da Casa do Trabalhador, onde a gente está nesse momento. A Casa do Trabalhador fica na rua Floriano Peixoto, número 147, no centro da cidade, na mesma rua da CDL, por trás da Prefeitura, fácil de se localizar, funciona das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, não fecha para almoço, é só preciso trazer a identidade, tá certo? Vou repetir o site, cedep.pe.gov.br, e além dessas vagas, vou chamar a sua atenção agora de outras regiões, vou falando aqui, dessas vagas você vai acompanhando na sua tela. Por exemplo, tem vaga para Bezerros, vendedor pracista, 10 vagas, 3 vagas para serralheiro e 3 vagas para auxiliar de linha de produção.
Vagas em destaque também em Santa Cruz do Capibaribe. Vendedor interno, são 11 vagas, 7 vagas para atendente de farmácia e 6 vagas para atendente de farmácia disponíveis em farmácias diferentes, tá certo? Todas essas vagas você pode acompanhar todos os dias pelo site cedep.pe.gov.br. Lá também você acessa e encontra os endereços disponíveis das casas do trabalhador disponíveis aí nos 4 cantos do estado. Essas foram as vagas de hoje, Almir. Bom demais, hein, Joel? Bom demais começar a semana assim sempre. Lembrando que tem a Bem Emprego segunda e quarta-feira. A gente vai seguindo por aqui para continuar falando sobre mercado de trabalho, porque o Vale Alimentação é um benefício oferecido por algumas empresas. Mas quais são os direitos e os deveres diante desse benefício, hein, Joel? Olha, a gente vai conversar agora sobre esse assunto com o advogado que está aqui conosco, o Jurandir Amorim, advogado trabalhista. Jurandir, quais são os direitos básicos aí? Quem é que pode receber o Vale Alimentação? Boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Almir, todos os telespectadores. É importante dizer que não é um direito para todos os trabalhadores. Vai depender do acordo, da convenção coletiva e do contrato de trabalho. A pessoa pode, por exemplo, receber Vale Alimentação e Vale Refeição, porque são diferentes, né? Pode, sim, pode receber, não tem nenhum impedimento. Agora tem que ter cuidado onde vai usar cada um. Tem desconto e de quanto deve ser o limite desse desconto? O desconto máximo é de 20% no valor que ele vai chegar a receber. Por exemplo, vamos supor que o vale é de R$500. O limite máximo é de 20%. O restante é pago pela empresa. Nesse caso, por exemplo, a gente sabe que esse desconto ele é feito no salário, né? Deve ser pago também no mesmo dia do salário ou não? A empresa pode definir uma data para poder creditar ali o Vale Alimentação? Essa é uma ótima pergunta porque causa muita confusão. Via de regra, ele pode ser pago junto com o salário. Entretanto, às vezes a empresa paga um pouco antes, no final do mês, por exemplo, dia 29, 30 ou 31, ou no início do mês, justamente para o trabalhador já conseguir se programar. Esse valor que é creditado, ele pode mudar mês a mês, se o mês tiver menos dias, às vezes a gente está no mês de fevereiro, tem 28 dias, né? Tem mês que tem 30, 31 dias. Como é calculado? Perfeito. Esse valor ele é calculado a partir dos dias trabalhados. Se for um mês que tem menos dias, o valor vai ser menor. Se o mês for maior, o valor também vai aumentar um pouco. E nesse caso, para a pessoa que faltou ao trabalho, mesmo por falta justificada, apresentou um atestado médico, ficou afastado, vai ter direito a esse benefício por esses dias de afastamento ou não? Infelizmente não, porque é indenizatório. Se você não se deslocou ao trabalho, você não irá receber. Mesma ideia de férias. Via de regra, se você tiver de férias, você não vai receber o Vale Alimentação. Esse cálculo geral, ele serve também para desconto ali de 13º, de férias, ou é a parte? É a parte, porque ele não vai se confundir com o salário. Muito obrigado, Jurandir, pelas informações. É isso, Almir, a gente sabe que o Vale Alimentação ajuda bastante os trabalhadores aí no dia a dia, no mês todo. Tem gente que prefere ali comprar uma refeição todos os dias, tem gente que prefere, né, ir ao supermercado para poder fazer essa feira, custear aí a marmita de todo mês, mas em forma geral ajuda bastante no bolso do trabalhador. Volto com você. Valeu, Joel, muito obrigado. Valeu demais pelo AB Emprego de hoje. A gente agradece ao nosso entrevistado também, hein? E a gente continua falando sobre direito trabalhista. Vamos falar sobre o uso do banheiro no ambiente de trabalho, ali em meio ao expediente. A pergunta é, a empresa pode restringir ou controlar o uso desse equipamento ou não? Quem vai explicar para a gente é Franklin Portugal, que também está aqui nesse AB1. Franklin, boa tarde para você. Muito boa tarde, Almir, boa tarde para todos que estão nos acompanhando aqui no AB1. Na legislação trabalhista, não há um artigo especificamente que trate desse assunto, né, da questão de ter um limite para o uso do banheiro por parte do trabalhador, mas a legislação como um todo protege esse trabalhador, principalmente contra, a gente pode citar também aí, contra a limitação para o uso do banheiro. Então, quem vai falar mais com a gente a respeito é Efigênio Medeiros, conversando aqui com a gente, advogado trabalhista. Boa tarde, Efigênio. Então, de que maneira esta lei protege o trabalhador nesse assunto? Boa tarde a todos. A legislação ela prevê que a limitação de ida ao banheiro, ou tempo de uso, né, ou pedido de autorização, ela excede o poder diretivo da empresa. A empresa ela pode ter regras
né? Onde o proprietário, o gestor, ele determina quais são as nuances da modalidade do trabalho, mas ela não pode exceder. Quando limita, quando diz que tem que haver uma autorização para ir ao banheiro, ele está incorrendo na dignidade desse trabalhador, né? Então pode inclusive causar um constrangimento, né? Então não pode haver isso, porque esse limite ele não pode ter um limite para a necessidade fisiológica do trabalhador. Em caso de incorrer e insistir nesse ponto e errando também, a empresa ela corre o risco de sofrer o quê? Do ponto de vista da legislação? Essa empresa ela pode responder por um dano moral, né, desse trabalhador que sofre esse constrangimento, ou mais grave, um dano moral coletivo, né, se isso termina impactando na vida de todos os trabalhadores. A questão do ambiente de trabalho ele tem que ser tanto saudável do ponto de vista social, né, como da questão de que não haja um trabalho, um local salubre, né? Então tem que se haver, inclusive observar as condições desse banheiro, como é que ele é ofertado para esse trabalhador. Então essa empresa ela pode sofrer essas sanções por parte de alguma denúncia e vir responder ao Ministério Público do Trabalho, ou então pontualmente esse trabalhador se sentir constrangido com essas limitações, esse controle, e buscar um ressarcimento por dano moral. Olhando para o outro lado, a conduta do trabalhador, ele também não pode abusar desse direito, isso assim de uma forma desonesta? Perfeito, Franco. Esse trabalhador ele não pode também, ele que depende a empresa da sua produção, né, do seu resultado, ele está a todo momento indo ao banheiro, né, criando nuances ou questões para que ele possa estar a todo momento indo ao banheiro e deixar de estar produzindo para a empresa. Eu sempre atento para que haja um bom senso, né, por parte do gestor e por parte do trabalhador. A gente conversava antes, né, uma questão até de saúde, né, que pode estar nessa circunstância, né, desse trabalhador ter que ir ao banheiro com alguma frequência. Exatamente. Então, quando a empresa, ela muitas vezes começa a fazer esse controle, né, há uma necessidade do recurso humano, do gestor direto desse trabalhador, buscar ter uma conversa, uma mediação com esse trabalhador, porque muitas vezes é uma questão, inclusive pontual do trabalhador, que pode estar com algum problema de saúde, né, e muitas vezes ele não quer abrir ou ele não quer tornar aquilo público. Então há necessidade desse bom senso que a gente sempre traz nessas relações de trabalho. Efigênio Medeiros, muito obrigado por sua participação aqui conosco no AB1. Volto com você, Almir. Orientações importantes demais, não é? Para o empregador, para o trabalhador também. Valeu, viu, Franklin? Muito obrigado e a gente agradece ao nosso entrevistado também. E você sabia que metade da população brasileira toma algum tipo de medicamento todo dia? Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde. E muitas vezes o gasto lá com os medicamentos ultrapassa o orçamento da família. Então, uma forma de aliviar o bolso é acessar o programa Farmácia Popular. Vamos entender na reportagem. Segundo uma série de levantamentos ligados ao Ministério da Saúde, no Brasil, praticamente metade de toda a população consome algum tipo de medicamento rotineiramente. Isso representa uma necessidade de investimento nesse tipo de produto, que consta no orçamento como algo básico para a sobrevivência. Mas nem sempre é possível arcar com esses custos. No Brasil, uma forma de diminuir esse impacto e tornar mais acessível os medicamentos, existe o programa Farmácia Popular. Esse advogado explica que o programa tem uma importante função dentro da rotina de necessidade das pessoas. Esse direito é um direito assegurado pela Constituição, né? É um direito social e é um dever do Estado. E nisso está abarcado as farmácias populares. O programa das farmácias populares, ele complementa a distribuição de medicamentos gratuita para toda a população. E isso para a rede de atenção primária. Ou seja, o cidadão pode ir tanto nas farmácias credenciadas, quanto também nas unidades básicas de saúde. É um direito dele. Ao todo, no Brasil, funcionam cerca de 24 mil estabelecimentos como este, credenciados ao programa Farmácia Popular, que atende cerca de 24 milhões de brasileiros com remédios numa lista de medicamentos gratuitos. A farmacêutica, que atende diariamente pessoas que fazem a retirada, explica quais são os medicamentos que geralmente estão disponíveis. Temos mais de 30 medicamentos disponíveis com 100% de gratuidade para todo brasileiro. E geralmente as farmácias
particulares credenciados pelas farmácias populares que tem essa disponibilidade. Temos medicamento para hipertensão, para diabetes, para asma e alguns anticoncepcionais também, medicamento para rinite, entre outros. E é bem simples de conseguir o acesso ao programa. Qualquer cidadão pode se dirigir à farmácia credenciada com CPF, documento com foto, e faz o seu cadastro no ato da entrega do medicamento. Já não precisa de cadastro prévio. A receita, geralmente, ela atende a 180 dias e fez uma vez o cadastro, esse cadastro fica permanente na farmácia. E pode também pegar em qualquer farmácia do Brasil. O advogado também reforça que existem alguns pontos que precisam ser observados por quem usa o programa Farmácia Popular. Quando a gente fala sobre ter acesso a esse medicamento, chegou na farmácia, não conseguiu acesso, o que diz a lei sobre esse assunto? Então, como a farmácia credenciada ela é uma farmácia privada, ela não tem uma obrigação legal de tê-lo em estoque. A orientação que se dá é que você busque, né, em outra farmácia, inclusive no site do Ministério da Saúde tem lá o painel de endereços. Você também pode ligar no DISC 136, que é a ouvidoria do SUS. E, assim, uma prática muito diferente seria quando a farmácia tem em estoque e não fornece o medicamento. Nesse caso, é uma prática abusiva, inclusive pode ser também que a farmácia forneça um medicamento atrelado a outro, e isso seria uma venda casada também, uma prática abusiva, e aí caberia uma denúncia na ouvidoria do SUS e até mesmo uma queixa no PROCON. É preciso identificar também a natureza do tratamento, já que há casos específicos onde o medicamento receitado pode não constar na lista do programa. Tem os medicamentos específicos, né, que constam lá nos itens que o SUS fornece. Quando não está nos itens que o SUS fornece, aí, nesse caso, vou ser bem sincero, atualmente é bem complicado conseguir, porque teria que demandar uma judicialização e apenas em alguns casos excepcionais que seria possível conseguir esses medicamentos. Quem faz uso do programa sabe muito bem da importância que é ter o medicamento disponível para o tratamento sem precisar arcar com os custos. É o caso de Dona Romana, com 90 anos de idade. Ela explica que descobriu a diabetes há cerca de 15 anos. Faz 15 anos só. Eu não tinha diabetes. Aí meu marido adoeceu e diz o médico do Hospital Português que foi o estresse. Deu cuidar dele que deu diabetes. Porque eu com muita idade eu não tinha, né, diabetes. E o estresse deu cuidar dele daqui para o Recife e daqui para lá. E aí a doença dele foi perigosa, foi câncer e Alzheimer. E aí sempre tem acesso a esses medicamentos na rede pública? Tem. A senhora vai para o atendimento e aí recebe? Quando falta, aí eu compro, né? O do glaucoma não falta, não. Às vezes falta um, mas depois diz que vai pegar de novo, aí eu vou. E assim vai levando, né? É melhor de primeiro que não tinha nada. E ela entende que se não fosse o programa, teria que reservar do salário, que já é bem limitado. É muito importante, é lógico, né? Não é tão caro, mas a gente tira... pesa, porque a gente tira, né? O salário não é muito, né? Dá graças a Deus, mas não é muito. Então, tira um pedaço para um lado, outro para outro, outro para outro. E esse já ajuda muito. Ajuda muito, a gente dá graças a Deus. Muito bem. Agora 12h42. As férias acabaram e a criançada está de volta à rotina escolar. E uma preocupação dos pais é com o lanche dos pequenos. Aí é preciso criatividade para manter essa alimentação saudável, hein? Então a gente vai ver algumas dicas agora. Pensando nesta volta do recesso escolar, papais e mamães também precisam se preocupar com a alimentação dos pequenos. Importante é usar a sabedoria para que os filhos tenham ao alcance alimentos realmente saudáveis em cada recreio. E o exemplo de inovação vem de quem é a dona da escola de idiomas no bairro Maurício de Nassau, em Caruaru. Aqui, para os 70 alunos de inglês, francês e espanhol, tem lanche bom saindo do forno. A própria escola vende para os estudantes croissant, pão de queijo, coxinha de forno.
Mas calma aí, tudo numa filosofia diferente, seguindo esta linha da professora que prefere o que é mais natural, o que é orgânico, inclusive com as plantas. E essa ideia do que pode ser livre de ingredientes processados compõe sim uma lancheira saudável. Essa lancheira saudável é o Kit Kids, né? Então uma das nossas mães aqui deu essa ideia da gente fazer o que a gente faz de interessante para colocar na lancheira do filho que fosse mais saudável. Aí ele criou uma coxinha que não vai nem a massa e também não vai fritura. Você bota ela direto no forno. Então, ele faz ela congeladinha assim, um kitzinho congeladinho. Você bota no forno, depois bota na lancheirinha da criança e ela vai comer saudável. Muito mais proteína do que tudo, entendeu? De saudável é a gente sempre usar manteiga, nada de margarina, entendeu? É não comprar a massa pronta, é fazer a massa, entendeu? Com o homemade mesmo, ele faz, dá muito mais trabalho, né? Mas ele não compra, ele vai a massa folhada, né? Para folhar o croissant. E ele tem esse cuidado de fazer, aí faz no formatinho menorzinho para as crianças, para caber na lancheira. E o pão de queijo, né? Que o pão de queijo é mais saudável, é mais homemade mesmo. Colocar queijo de qualidade, né? Não é sabor queijo ou tipo mussarela. E aí ele faz de formatos, ó, os formatos assim, ó. Ele faz de estrelinha, florzinha, coração, né? E tudo que é o formato Kids. Aí fica mais atrativo para as crianças. E já que comer certo, comer de forma saudável exige mesmo investimento, também conversamos com ele, Jean Lemos, coordenador e professor do curso de nutrição da Unifavip Weiden, dá dicas valiosas para os pais. A gente vai pensar que é uma refeição que precisa fazer parte do cotidiano, ela não pode ser repetitiva a ponto da criança enjoar e ela precisa ser nutricionalmente completa ou o máximo que a gente conseguir ali dos nutrientes que a criança precisa, tanto para manter sua concentração, como para continuar, favorecer seu crescimento saudável. E de modo que a gente tenha um cronograma que não seja repetitivo, a gente possa incluir aquelas frutas que a criança já gosta, tentar incluir outras que ela não tem tanto hábito de comer, mas pode favorecer também o seu consumo, né? Então a apresentação conta muito, então a gente pode fazer algo caricato, com carinhas, colorido, que busque também atrair e trazer o interesse da criança em consumir esses alimentos. Olha, é aprender, é prestar atenção e saber também diversificar. Como sempre faz a mãe Núbia com a filha, a pequena Hannah, de 3 anos e 6 meses. No dia a dia, eu sempre coloco alguns tipos de frutinhas, que aí a gente pode estar mesclando, porque assim, como criança tem um paladar que muda muito, e aí eu tento sempre mesclar com alguns tipos de frutinhas. Aí aqui a gente também vai ter a panquequinha, que é uma panquequinha saudável, de banana com aveia, que também tem um bolinho que ela ama, que é o bolinho saudável de banana com aveia também. Esse aqui é um bolinho de aveia com granola, o pãozinho de queijo, que ela gosta bastante. E aqui um sanduichinho também natural, que é um sanduichinho apenas de queijo. E o cuscuzinho com ovo, né, filha, que você ama. Já que a mãe havia mencionado que Hannah é apaixonada por cuscuz com ovo... Ô, Hannah, o que você acha do cuscuz com ovos? Fica forte. E é muito? Delicioso. 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 Olha aí, que maravilha. O intervalo está chegando e na volta tem uma reportagem sobre o dono de um restaurante bem tradicional aqui de Caruaru que fez um prato especial em homenagem à TV Asa Branca, que completou 35 anos no último sábado, hein? A gente volta já para contar essa história. 12h, 48 minutos agora. Então estamos de volta com o seu AB1, 12h, 50 minutos, e a gente vai dar mais uma olhadinha na movimentação do trânsito nesse comecinho de semana, nessa segundona, ali ó, na câmera que fica na rua Rui Limeira Rosal. A gente tem uma movimentação muito tranquila, né? A gente vê algumas motos, carros circulando por ali.
Essa rua integra vários bairros, inclusive, né? O Petrópolis é um dos acessos possíveis, Vassoural, Santa Rosa. E aí a gente vê a movimentação ali, ó, na parte mais alta do seu vídeo, dos veículos que circulam nesse pedaço da cidade nesse momento. E agora vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades aqui da nossa região, começando por Bezerros, aqui no Agreste. Olha lá, mínima de 19, máxima de 25 graus, está vendo aí na tela. Catende, na Zona da Mata, tem aí a possibilidade de temperatura mínima de 18 graus e a máxima de 26. E Serra Talhada, lá no Sertão, mínima de 18 e máxima de 32 graus. Bom, agora a gente vai para o AB Esporte. Olha, a gente começa falando sobre um título conquistado por uma equipe aqui da nossa região. Herbert Ramos está ao vivo com a gente para contar essa história agora. Herbert, seja bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, Almir, boa tarde a quem nos assiste e aos amantes de vôlei aqui da região. De ontem para hoje, tá todo mundo por aqui em festa. Isso porque o Titãs Vôlei de Garanhuns foi campeão masculino da etapa regional da Superliga C, equivalente à terceira divisão nacional do vôlei. Os jogos aconteceram ao longo dos últimos dias lá no Maranhão, com a final disputada neste domingo. O Titãs superou o Banese de Sergipe por 3-2 no jogo decisivo e ficou com a taça. Ao fim da campanha, o Titãs terminou invicto e campeão dessa fase regional. Com o resultado, o Titãs Vôlei masculino já está garantido na fase nacional da Superliga C. A data do próximo desafio do Titãs Vôlei pela Superliga ainda não foi divulgada pela organização, mas fica aqui o nosso parabéns a toda a turma do Titãs Vôlei que representou tão bem o nosso estado e agora está voltando para Garanhuns com um título na bagagem, né, Almir? Legal demais, né? E que título aí na bagagem. Gostei do nome também da equipe Titãs, tá vendo só? Quem sabe, Herbert, se a gente também jogasse um pouquinho, pudesse montar a nossa equipe. Seria Legião Vôlei, quem sabe? Paralamas Vôlei. Dava aí, né? Caldo aí pra gente engrenar também. E agora a gente vai falar sobre a garotada da região, que está a fim de mostrar o potencial, porque tem torneio voltado para os pequenos, não é não, Herbert? É isso aí, Almir. Está chegando mais uma edição da Liga Escolar. Esse que é um torneio voltado para estudantes aqui de Caruaru. A competição vai ser realizada entre 24 de agosto e 30 de setembro deste ano. E nesta edição de 2026, teremos várias modalidades. Aqui, só algumas para vocês. Basquete, handebol, futebol society, futsal, vôlei, judô e olha, tem muitas outras. As instituições de ensino têm até o dia 13 deste mês, 13 de agosto, para manifestar o interesse e confirmar a participação dos pequenos de cada instituição no campeonato. Segundo a organização do evento, o objetivo é promover integração entre jovens, respeito, disciplina e desenvolvimento dos estudantes. É uma ótima oportunidade para revelar novos talentos. Mais informações podem ser obtidas através do perfil @Liga Escolar Caruaru nas redes sociais. E uma ótima oportunidade para conferir outras informações, não só do esporte regional, mas também do esporte nacional lá no nosso Torcedor CBN. É coladinho, terminou de assistir o AB1, você pode ir na CBN Caruaru para acompanhar o Torcedor CBN na rádio que toca notícia, 89.9 FM. A gente vai estar por lá contando todos os detalhes de esporte, náutico e Santa Cruz. Fazer mais um convite para você que nos assiste, acompanhar o nosso portal de notícias esportivas. Vai lá, acessa GE Caruaru e região e fique bem informado. Almir, vou ficando por aqui. Até amanhã, amigo. Maravilha, Herbert Ramos. Grande abraço para você e até amanhã. Vamos seguindo. Como você acompanhou no último sábado, a TV Asa Branca completou 35 anos no dia 1º de agosto. E lá no Alto do Moura, o dono de um restaurante bem tradicional criou um prato em homenagem à TV. Olha só. Este é o Alto do Moura, considerado um dos maiores centros de artes figurativas das Américas, famoso pelo movimento de turistas durante o ano inteiro, que vem apreciar o artesanato no barro. Só que quem conhece já sabe, por aqui tem ainda o delicioso e famoso bode assado. Sim, esta parte da gastronomia regional é uma marca inconfundível do Alto do Moura. E daqui vem manifestação de carinho pela TV Asa Branca. Poderia ser dos clientes que frequentam o lugar? Poderia, mas não vem
de quem costuma ser servido. TV Asa Branca significa muito para mim, na nossa região aqui, contribui muito com a cultura nossa aqui, com a gastronomia, com São João de Caruaru também. E há 35 anos eu assisto aqui a TV Asa Branca com meus clientes aqui que gostam muito de assistir aqui a TV Asa Branca. Então significa muito mesmo para mim. Se trata de um telespectador de longa data. Afinal, são 3 décadas e meia de prestígio para com a emissora. Todo esse apreço pela TV fez Luciano, o dono do restaurante, ter ideias. Eu sou fã da TV Asa Branca, eu resolvi fazer uma homenagem para a TV Asa Branca. E que homenagem é esta? Ah, tá aí! Olha que delícias vão pedindo espaço nesta mesa. Muito do que vemos é acompanhamento, como pirão, feijão de corda e sarapatel de bode. E a estrela maior tem uma designação dada por Luciano. É uma tal de cazuela de bode. Olha, a cazuela é uma palavra feminina do espanhol, quer dizer caçarola em português, e cazuela tem a ver com esse prato, tem a ver com a homenagem que Luciano falou. Que homenagem é essa? Qual é o nome desse prato? Bom, primeiramente eu resolvi fazer uma homenagem para a TV Asa Branca. Então esse prato aqui chama-se cazuela, que é um prato típico chileno, né, lá. E aqui eu adaptei para fazer esse prato típico nordestino com carne de bode, né? Chama cazuela de bode asa branca. É o cazuela de bode asa branca, com carne de bode, né? Então, esse prato aqui, a gente fez aqui, tem um milho cozido, girimum, né, abóbora, e também macaxeira cozida. Olha! E esse bode guisado. Bode guisado. Lá no Chile, como é que é esse prato lá no Chile? Lá, esse prato, mesmo prato do Chile, ele é feito com carne bovina. Guisada? Guisado bovino lá. Aqui não, aqui é com carne de bode, né? Porque é um prato típico nordestino. Lá é carne de boi. Carne de boi, milho cozido, abóbora e batata. Aqui é o contrário, aqui tem um milho cozido também, abóbora e macaxeira, né? Que é bem típico nordestino. Por isso que eu resolvi fazer esse prato em homenagem à TV Asa Branca, que é um prato bem nordestino também, igual a TV Asa Branca, né? Que é nordestina também, daqui do Nordeste. Só para reforçar, viu, pessoal que está acompanhando aqui a gente. Cazuela de bode Asa Branca. Olha só, nome bem criativo aí, fazendo essa homenagem à TV Asa Branca. O bode foi temperado como esse bode guisado? O que entrou aí de ingredientes? Ele leva cominho, colorau, alho, uma folhazinha de louro, coentro, cebola, tudo aí faz aquele tempero regional daqui. Luciano sugere taças de vinho para o momento. E agora, pessoal, diante desta delícia, parabéns, TV Asa Branca! Sensacional. Sensacional, né, Portugal? Valeu, seu Luciano. Grande abraço de todos que fazem aqui a emissora, que legal. Daqui a pouquinho tem o Panorama CBN e a gente vai conversar com o secretário executivo de Juventude de Caruaru, Jefferson Teppo. A gente vai falar sobre os serviços que estão disponíveis na Casa das Juventudes aqui do município. O Panorama começa às 2h, hein? Na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa segunda-feira, mas claro, a semaninha está só começando. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h45. Um grande abraço, pessoal, e até lá!